Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim produz fruto, todo ramo que em mim não produz fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Amados filhos e filhas, a liturgia de hoje é de grande riqueza e nos fala de algo compreensível a todos nós. Nosso Senhor dizendo: eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. Já em nosso coração nos convém pedir: Senhor, repita comigo: Senhor, Senhor, eu reconheço que sois a verdadeira videira, que sois a verdadeira videira, o tronco seguro, em que eu quero permanecer, para me nutrir, para me abastecer, das tuas bênçãos. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Então, de nossa parte, aprendermos a estar conectados, ligados a Jesus. Isso é um exercício, isso é uma decisão. E nós temos que pedir a graça de Deus para que isso aconteça. E lembremos da palavra religião, que vem de religare, religar, permanecer no tronco. E não tem outro caminho. Se por algum motivo, eu ou você, e os motivos são inúmeros, e há muito que o inimigo quer isso, nós rompermos com Jesus, formos desgalhados, quebrados, naturalmente. E aqui não precisa de muita ciência e não precisa de muita sabedoria. Ramo que é quebrado do tronco, murcha, seca e não produz frutos. Então, de uma forma muito simples, a pergunta hoje é: eu estou unido ao tronco que é Cristo? Você tem que responder sim, não. Agora, então cadê os frutos? Porque se o tronco é Jesus, e Ele nos nutre,
todo galho se nutre do tronco, então os frutos virão. Da mesma forma, o Evangelho nos deixa muito claro que quem é o agricultor não é nem Jesus, é o Pai. E tudo que o Pai faz é para que a videira, que é Jesus, o tronco, que é o Senhor, possa estar cuidado, possa estar protegido. Então, o tronco está sob os cuidados do Pai. A igreja, o tronco que é Jesus, é um cuidado, um zelo do Pai, que limpa. Primeiro aspecto, limpa. Então nós primeiro devíamos dizer, repita comigo: Senhor, Senhor, Deus Pai, Deus Pai, eu permito que faça uma limpeza na minha vida. eu permito que faça uma limpeza na minha vida. Perigoso, hein? Olha o que diz. Depois não chore as pitangas. Da mesma forma, nosso Senhor deixa claro que os ramos que não produzem fruto, Ele corta. E o que será feito com esse ramo seco, queimado, no fogo que nunca se apaga? Na verdade, a religião não é complicada. Jesus é simples ao dizer. Ele usa de exemplos muito claros. Aí você vai dizer, mas qual é o destino de uma pessoa que não produz fruto? Uma pessoa que seca, uma pessoa que está desconectada com Jesus. Eu pregava esses dias, não há salvação fora de Jesus Cristo. Repito, Ele que disse a Tomé: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou estamos unidos a Jesus, ou nós sabemos o nosso fim. Mas diz o texto, que todo aquele que produz fruto, Ele poda. Está chegando a época da poda, né? Os antigos ali, tá ou não está? Nós estamos em maio, junho, julho, lá para o dia 16, dia de Nossa Senhora do Carmo. Os mais antigos, é dia de podar rosa, dia de podar fruta. É ou não é, gente? Estou falando besteira? Parece que eu estou falando com um povo que não está entendendo. Então eu diria que está chegando na hora da nossa poda. Repita comigo: Pai, Pai, eu aceito as tuas podas. eu aceito as tuas podas. Ei, Senhor, é difícil isso aí, hein? Às vezes a gente fala as coisas, mas colocar consciência nisso, aceitar as podas de Deus. Mas no fundo, esse é o caminho do seguimento de Jesus. E nesse contexto, nós somos chamados a olhar com muita clareza para Nossa Senhora, e começo por ela. Maria foi sem dúvida está lá. Maria foi aquele ramo que se manteve unido a Jesus Cristo. Desde a sua concepção, foi preservada para gerar o Salvador. Então percebam, quando falamos da Imaculada Conceição, Maria, que está no tronco da videira que é Jesus, mesmo antes de o ter gerado. Maria, a quem somos tão devotos, e estamos pedindo hoje um novo novenário que estimulo. Seja você que está em casa, você pode ligar agora, e eu queria muito que vocês ligassem. E queria muito que a equipe, se possível, colocasse alguns pedidos que vão aparecendo. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Hoje é o primeiro dia da novena. Eu dizia que alguns vão dizer: padre, eu vim hoje. Caravanas que vieram de Santa Catarina, do Ceará, eu não vou permanecer, mas vai deixar aqui a sua intenção, vai deixar aqui o seu pedido. E nós que sempre estamos intercedendo, suplicando, vamos pedir Nossa Senhora, mais do que ninguém, dentre as mulheres, unida a nosso Senhor, se nutrindo da seiva do Cristo, interceda por nós. Então, se nós, eu e você,
Estamos aqui pedindo, Nossa Senhora, sede nosso consolo nas tribulações. As tribulações que podem ter um efeito catastrófico na nossa vida. Uma tribulação que não é vivida na fé, repito, tem um efeito catastrófico. Uma doença, tribulação, uma doença física, uma tribulação, um desemprego, tribulação, um problema de saúde, do ponto de vista até afetivo. Hoje no rádio nós escutávamos aquela filha de Deus numa tremenda tribulação na vida sexual. Uma filha de Deus do Paraná dizendo: eu perdi a libido, eu não sei lidar com isso, eu estou separando. Então uma tribulação, se ela não for vivida em Deus, discernida em Deus, ela pode ser catastrófica e pode exatamente fazer com que, por má interpretação e por forças internas negativas, eu rompa com Jesus. Pode olhar, às vezes discussões em casa, são até pequenas coisas. Às vezes discussões aqui na comunidade: eu não vou mais porque fulano fez fusquinha para mim. Ah, que besteira! Mas entendeu? Uma tribulação que por força interna, por não viver em Deus, faz um rompimento. Mas aprender com Nossa Senhora, que teve grandes tribulações. Nossa Senhora que teve a tribulação enormes na vida, que não teve Jesus e não veio com manual. Se você acha, quem acha difícil a educação dos filhos hoje? Imagina Nossa Senhora educar o próprio Deus. Tribulações na compreensão, o caminho que seu filho estava tomando no mundo, compreender que ele seguia ao Pai. E exatamente uma tribulação vivida na fé, ela pode ser edificante, pode nos levar a sermos pessoas melhores, mais maduras e mais santas. Santas, o fim último de todos nós. Por isso hoje começamos o primeiro dia da novena. Nossa Senhora de Guadalupe, sede nosso consolo nas tribulações. Nossa Senhora de Guadalupe, sede nosso consolo nas tribulações. O mesmo, hoje celebramos Santa Rita de Cássia, de grande devoção popular. Santa Rita, que aqui tem a imagem que traz Jesus, alguns elementos importantes, e depois falo da vida dela, que mais do que ninguém, esteve ela unida ao tronco, e conto depois, mas alguns detalhes, como Santa Rita com a cruz na mão, o crucificado, exatamente dizendo a sua configuração à vida do Cristo, o Cristo padecente, ela que tem aqui uma pequena chaga na testa, uma permissão de Deus, e rosas, como é tão bem lembrado. Então, se de Maria temos o que aprender, também temos de Santa Rita o que aprender. Uma santa de muita devoção no mundo e no Brasil. Santa Rita de Cássia, meus irmãos, que é apaixonante. Inclusive convido hoje à noite, vou fazer um programa especial no Rede Vida sobre Santa Rita. Não por acaso eu estive em Cássia, talvez alguns daqui estiveram, e logo depois da missa, após a bênção, vocês poderão assistir o Padre em Missão pela TV Evangelizar de Santa Rita de Cássia. Ela nasceu na Itália, na região da Umbria, em 1381. E desde o início, Santa Rita, que é um modelo para muitos e muitas, ela sempre desejou a vida religiosa, mas segundo o costume, ela foi prometida pelo pai a um homem chamado Paulo Ferdinando. No início, Paulo Ferdinando era um homem comum, e o pai não percebeu que esse homem era colérico, irritado e alcoolista. Santa Rita acabou vivendo com esse homem,
que depois do casamento mostrou quem ele era: fanfarrão, beberrão, entregue aos vícios e às brigas e às rixas. Santa Rita chorava, rezava, repito, chorava, rezava e intercedia para que esse homem se convertesse. Passou grande sofrimento com o marido, grande sofrimento. E aqui quero me unir, não só as mulheres, mas todos os casais que sofrem no seu casamento. Aprendamos com Santa Rita, e aprendam com Santa Rita a persistir. Maria persistiu porque estava unida a Cristo. Rita persistiu porque veio de um berço católico. Ela chorava e rezava e persistia. Teve 2 filhos. Não estava nos planos de Rita ser mãe. Ela queria ser religiosa, mas ela viveu a condição de mãe de mulher. É impressionante que Paulo Ferdinando, ele acabou se convertendo, ele acabou mudando de vida, ele acabou encontrando Jesus, ele fez o processo do religare, mas o pecado deixa consequências. Hoje no rádio uma pessoa também falava isso, se não me falha a memória, de Porto Velho. Ligou um rapaz chamado Alessandro e disse: padre, eu estraguei minha família e depois senti o pecado, as consequências do pecado. Ele deve estar assistindo agora. E as consequências do pecado na vida de Paulo Ferdinando foram as inimizades. E por mais que ele tinha se convertido, ele foi assassinado. Sede nosso consolo nas tribulações. Santa Rita de Cássia vê os 2 filhos, e por mais que ela deu exemplo, os filhos seguem o caminho do pai. Cuidado, pais e mães, não é só pais não, tem muito pai alcoolista, muita mãe alcoolista, muitos dados aos jogos e à irritação e às brigas, contendas, brigas, discórdia. Os filhos repetem as atitudes dos pais. Não me canso de dizer, se muitas famílias têm problemas, não é culpa dos filhos, é dos pais, do tronco. E os filhos juraram vingar o pai. Foi quando Santa Rita, compreendendo a brevidade dessa vida, e isso é só para um santo. Um caso eu escutei, e me impressionou tanto no rádio o caso dessa mulher, que eu pedi para a equipe ir lá filmá-la, e vou revelar à noite. Só vi um caso parecido com Santa Rita, e Santa Rita disse: se eu tiver que lidar com os meus filhos, e eles se perderem vingando o pai, colocando em risco a salvação eterna, Senhor, leve-os. É de arrepiar algo assim, é de nos emocionar, mas isso é maternidade. Alguém poderia interpretar disso um desamor? Não, isso é um amor verdadeiro. Se meus filhos forem se perder no assassinato, leve-os. E de fato, não muito tempo depois, os 2 morreram com uma doença grave. Viúva, marido assassinado, filhos mortos. Aparentemente, meus irmãos, até nos dias de hoje, você diria essa mulher foi abandonada por Deus. O que essa mulher fez para ter tanta desgraça na vida? É ou não é? Por isso, ela diz: agora vou ser monja. E as monjas disseram: não, peraí, nós vamos botar aqui uma maçã podre? Eu não critico as irmãs, porque elas pensaram: meu Deus, uma mulher viúva, uma mulher com o marido assassinado, os filhos morreram, é muita desgraça para uma pessoa só. No mínimo Deus tem alguma coisa errada com essa mulher. Impressionante, né? O pré-julgamento. Impressionante quem não consegue perscrutar os corações.
E de fato ela foi recusada. Mas essa mulher não era de desistir. E por estar unida a Cristo, e é isso que eu quero insistir também, não desista, insista. A palavra ser impertinente, tal qual Santa Rita. Ela em oração pediu a 3 santos, São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolas, que os 3 santos ajudassem. Nenhuma oração passa desatenta diante de Deus. Um dia ela dormia, acordou e foi levada num êxtase, e ela escutou dizendo: Rita, Rita, segue-nos. Impressionante, porque essa mulher seguiu. E quando ela acordou do êxtase, ela estava dentro do convento das monjas que não a queriam, e as portas estavam fechadas. Diante disso, como mandar embora uma mulher? Ela se tornou monja, e lá ficou por 40 anos, agora religiosa. Santa Rita, talvez pela própria vida, e é impressionante percebermos isso, os acontecimentos na minha vida, na sua vida, os dissabores, as perdas. Lembra que eu falei que toda tribulação vivida na fé leva à maturidade? Mas uma tribulação que é vivida sem a perspectiva de Deus é uma desgraça. Na vida de Santa Rita, ter vivido com um homem alcoolista, ter vivido com um homem violento, ter vivido com um homem difícil, dado à jogatina, e os filhos com temperamento do pai, fez ela se aproximar do Cristo crucificado. Ela conseguiu viver tudo o que viveu e entender aquilo que São Paulo disse, que eu sofra na minha carne o que lhe faltou na paixão. Por isso, ela tem o crucifixo na mão. Ela passava horas contemplando Jesus crucificado, que eu tenho tantas vezes incentivado que você tenha em casa, e quando vier à igreja, ao invés de ficar pare, cale-se e contemple o Cristo crucificado que está aqui na nossa lateral. Deixe Jesus falar. Foi quando ela estava contemplando Jesus que um espinho da coroa de Jesus lhe cai na testa. Por isso ela tem essa chaga na testa. Mas não parou ali, porque dessa chaga, meus irmãos, começou a exalar um odor fétido, putrefado, o que fez ela viver 15 anos reclusa, 15, num quarto à parte, comendo à parte, e sofrendo toda espécie de humilhação das irmãs. 15 anos. Só uma vez, se não me falha a memória, foi devido a um jubileu, que ela pediu a Nosso Senhor: eu quero ir para Roma rezar e ver o Santo Padre, a Cátedra de Pedro. E por um momento, durante a viagem, ela não teve mais a chaga. Voltando para o convento, a chaga se estabeleceu. Grandes tribulações e provações. Mesmo assim, as irmãs questionavam a sua vocação e diziam: ela está fugindo, fugindo da vida. Quantas vezes você recebe: você vai muito na igreja, você vive mais na igreja do que em casa, você não tem o que fazer, não, está fugindo da tua vida. A Madre Superiora disse, provando a ela, primeiro a obediência. Tinha um toco, um pedaço de pau seco. Lembro disso no meu noviciado. E a Madre Superiora disse: você vai regar aquele tronco, aquele pau seco. Você poderia dizer, você que é racional como eu, você podia dizer: está louca, não vou não, é perda de tempo. Mas você entende que eu falo o que é disciplina, o que é exercitar a obediência, exercitar a paz. E nós precisávamos ser mais obedientes
a Deus e a certas circunstâncias, menos impetuosos. E Deus permitiu isso para treinar Santa Rita, e ela foi, até hoje, o tronco permanece vivo no convento de Cássia, dando uvas. São coisas que Deus permite para ser um exemplo para a nossa vida. Eu dizia que por 15 anos Santa Rita viveu reclusa, jejuando, orando. E é impressionante que perto de sua morte, muito próximo da morte, quando ela já estava com 76 anos. É verdade que as imagens sempre são feitas dos santos na sua melhor forma. Isso é uma tradição. Mas ela morreu com 76. Naquela hora os sinos começaram a tocar sozinhos. Ela pediu para uma monja: me busque uma rosa. Neve, Cássia, muita neve. E a monja foi. E no meio da neve, onde não se poderia ver, ela achou uma rosa. Por isso Santa Rita também ligada às rosas, por duas razões: por este fato, e porque na hora da sua morte, a fenda, na verdade as chagas de Cristo se fechou, e onde tinha um cheiro fétido, insuportável, começou a exalar perfume de rosa, tanto que seu corpo foi levado para a igreja, onde todos puderam presenciar. Geralmente é sinal de santidade. Já na morte de Santa Rita de Cássia, além da vida ser um milagre, a irmã, sempre esqueço o nome dela, Catarina Mancini, a irmã que estava do lado de Santa Rita, que tinha o braço paralisado, quando a pegou na hora da morte, ficou instantaneamente curada. Conto tudo isso, meus irmãos, porque vocês sabem que tenho muita devoção à vida dos santos, gosto da vida dos santos, e quero que vocês saibam que quando nós exaltamos hoje, elevamos as honras dos altares, Santa Rita de Cássia, ela tem muito a ensinar para mim no meu sacerdócio, para você na sua paternidade, na sua maternidade. Ela tem muito a nos ensinar, que ela também viveu como um ramo no tronco que é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.